Fala família, tudo bem? Esse é o canal Matemática para Vencedores. Eu sou o professor Bruno Ferreira e o tema da aula de hoje é retas paralelas cortadas por uma transversal. Pessoal, então, como eu falei, o tema da aula de hoje é retas paralelas cortadas por uma transversal, só que nós temos várias relações dentro dessa matéria. No vídeo de hoje eu vou abordar apenas 3 relações, e aí nos próximos vídeos eu vou abordando as outras relações. Mas já vai deixando seu like aí, que é muito importante para fortalecer o canal. Vamos seguir aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos mostrar isso, como é que funciona. Eu tenho duas retas paralelas, que são as retas R e a reta S. Tá aqui, ó, eu coloquei para vocês, R é paralelo a S. E eu tenho aqui a minha transversal T. Como vocês podem ver, né, quando você traçou duas retas paralelas e você cortou por essa transversal, você criou vários ângulos, tá vendo? Eu criei 4 ângulos na reta S e eu criei 4 ângulos na reta R. A partir desses ângulos que foram criados, nós conseguimos fazer algumas relações entre eles. Por exemplo, eu comecei aqui falando com vocês a respeito da relação OPV, que é o famoso oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Mas, professor, como é que eu consigo reconhecer ângulos opostos pelo vértice? É muito simples. Você tem a reta R e você tem a reta T. Toda vez que essas retas estão se cruzando, elas se cruzam em um único ponto. Esse ponto ele é chamado de vértice. Por isso que está escrito aqui, ó, vértice. E por que está escrito oposto? Porque eles ficam de lados opostos. Observa, o A ele está do lado oposto a quem? Ao C. O B está do lado oposto a quem? Ao D. Repara que fica, né, na diagonal, como se fosse na diagonal, né? Se eu sei que ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais, o que eu posso escrever sobre isso? Eu posso escrever que o ângulo A ele é igual ao ângulo C. Eu posso escrever também que o ângulo B ele é igual ao ângulo D, não somente na reta R, mas também na reta S. Eu também tenho o meu vértice. Ah, eu tenho a reta S cruzando com a reta T e cortando nesse ponto que a gente chama de vértice. Então, qual é a outra relação que eu posso montar? Eu posso falar que E é igual a G e eu posso falar que H é igual ao F. Então, toda vez que você vê um ângulo de um lado e o outro do outro, você pode igualar, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, só um minutinho, por favor. Gostaria de fazer uma pergunta muito importante para vocês. Vocês já se inscreveram no canal? Não? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, vocês receberem notificação. Aproveita, compartilha esse link, por favor, para todos os grupos que vocês tiverem. Telegram, WhatsApp, compartilha para geral. Então, bora voltar para a aula. Mais uma relação, eu tenho ângulos alternos internos. Como é que funciona alterno e interno? Primeiramente, eu gostaria que vocês observassem essa palavrinha aqui, ó, interno. Interno, galera, é o quê? É dentro, certo? Dentro do quê? Dentro das retas. Eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Dentro dessas retas, eu tenho 4 ângulos. Observa, eu tenho um ângulo C, eu tenho um ângulo D, eu tenho um ângulo F e eu tenho um ângulo quê? Eu tenho um ângulo E. Dentro desses 4 ângulos aqui, dentro dessas duas retas, eu consigo estabelecer algumas relações. Ângulos alternos significa que um está de um lado e o outro está o quê? Do outro. Observa aqui a minha reta T. Quais são os ângulos, né, que estão na direita da reta T? Na direita eu tenho os ângulos D e o ângulo F. Na esquerda eu tenho o ângulo C e o ângulo F. Agora eu vou estabelecer essa relação aqui, ó, alterno interno. Então, um tem que estar de um lado, o outro tem que estar do outro. De novo, tem que ser o que? Internamente, ou seja, dentro das retas. Eu vou montar a primeira relação, ó. O ângulo F, ele é igual ao ângulo D. Que caso? Alterno, interno. Eles estão dentro das retas e eles estão de forma o quê? Alternada. Ah lá,
o D está na direita e o F está na esquerda da reta T. Da mesma forma que eu tenho que C e E também são ângulos alterno interno. Por quê? Porque eles estão dentro, né, das retas R e S e eles estão de forma o quê? Alternada. Só que ângulos alternos internos, galera, são ângulos iguais. Então, se por acaso, um exemplo, o ângulo C vale 50, quanto que vale o ângulo E? O ângulo E, ele também vale 50. Por quê? Ângulos alternos internos são ângulos iguais. E o ângulo C, ele é igual ao ângulo E, porque eles são alternos o quê? Internos. E da mesma forma que nós temos aqui o alterno interno, nós também temos aqui, ó, para finalizar o vídeo de hoje, nós também temos o que? Alterno externo. Como a própria palavra diz, né? Externo. Externo está o quê? Do lado de fora. Quais são os ângulos que estão do lado de fora? Observa. Eu tenho aqui o ângulo A, eu tenho o ângulo B, eu tenho o ângulo H e eu tenho o ângulo G. Todos esses 4 ângulos, eles estão o quê? Externamente às retas. Observa, aqui está a reta S. Embaixo, ou seja, externamente, você tem os ângulos G e H. Aqui você tem a reta R. Externamente a essa reta, você tem o ângulo B e o ângulo A. Da mesma forma que eu expliquei a relação anterior, eu tenho aqui, ó, alterno e externo. Alterno é a mesma coisa, ó, A e G. Um está na direita, o outro está na esquerda. E o ângulo B, ele é alterno externo com quem? Com H. Observa, o ângulo B está na esquerda e o ângulo H está na direita. Então, o ângulo B e o ângulo H, eles são iguais, porque eles são alternos o quê? Externos. Da mesma forma que o ângulo A e o ângulo G. Eles são alternos externos. E ângulos alternos externos são ângulos iguais. Se por acaso, na hora que você estiver fazendo o seu exercício, você tiver a informação de que o ângulo A, ele vale, sei lá, 40 graus, o ângulo G, ele também vai valer 40 graus. Então, esse foi o primeiro vídeo sobre retas paralelas cortadas por uma transversal.